começar aí, pessoal. Não, não, o pessoal assiste. Oito. É, porque a 7 já fez um ano. É. Nossa, mas pensei que tava 6 dias na... Tava na 6, a gente veio pra cá agora. Glória a Deus. Graça e paz, amados. Amém. Graça e paz, amados que estão em casa, os que vão assistir depois no canal. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Semana passada não pude vir, né? Estava com uma gripe muito forte. Mas hoje, graças a Deus, estamos aí para mais uma lição. Amém. Quero agradecer já o pessoal que tem se inscrito no canal. Temos 41 inscritos. Glória a Deus. Há muitos fazer, mas só 41 para quem começou agora. E por ser estudo bíblico, eu creio que está sendo bênção. Deus está abençoando e vai continuar abençoando. Essa semana não sei se é possível, mas semana que vem eu já vou começar a preparar o estudo sobre simbologia da nova era. Semana passada eu estava assistindo o vídeo de um pastor, amados, mas tem muita coisa. Então eu vou gravar as aulas e depois eu vou postando, vou gravar várias aulas e depois eu vou postando, né, para o pessoal poder ir assistindo no canal. É muito importante que vocês assistam, que os irmãos que estão em casa vendo a live também assistam, porque tem muita coisa que vem acontecendo hoje em dia, tem muito símbolo que aparentemente não significa nada, quer dizer, significa sim, mas que nós não sabíamos, né? Até eu mesmo, alguns eu conhecia, mas alguns ali eu nem tinha noção de que seria símbolo da nova era. O que é a nova era? Como ela surgiu? Qual é a proposta da nova era? A proposta, na verdade, é implantar a vinda do anticristo. Isso já está sendo feito. Como está acontecendo isso? Quais são os sinais? Através do que? Filmes, novelas, livros, músicas. Então tem muitas coisinhas. Eu não sei quantas lições vão ser, mas eu vou gravando e vou postando. Pelo menos deixar gravado umas 5, postar para os irmãos estarem assistindo. Não quero fazer muito longo para não ficar cansativo. Vou deixar os slides também com as explicações conforme eu for explicando. Mas é muito importante que vocês estudem, principalmente quem é pai, tem filho pequeno, né, Vi? Tem as duas Vivi aqui, o André tem o menininho, né, é importante. O Pedroso tem o netinho, nós temos netinhas, a irmã Edna, né, então assim, porque são coisinhas que às vezes você nem percebe. Mas dentro da igreja a gente tem visto irmãos que têm usado roupas com símbolos, às vezes nem sabe que estão usando, que né, representante da nova era. Então é importante que o cristão saiba. Nós não podemos ficar alienados, porque na verdade é isso que o inimigo quer, que a gente fique fechado, focado só ali, aquele crente tapado que eles falam. Nós temos que saber sim o que está acontecendo. E outra boa notícia é que em janeiro, se Deus quiser, a gente começa a montar a nossa biblioteca. Ontem estava conversando com o pastor, com a pastora, e se Deus quiser, em janeiro a gente começa. Amém? Aí os irmãos não têm mais oportunidade de acesso a livros. O propósito da biblioteca não é só livros que vocês já são habituados a ler, mas é livros quem quer se aprofundar um pouquinho mais. Por exemplo, o Ricardo está fazendo teologia agora, o pastor quer fazer teologia, meu esposo quer fazer teologia, o Pedroso fez capelania, o Tobias. Então são alguns livros para possível aprimorar ainda mais o conhecimento de vocês. Amém? Então o pastor Alex tem um pessoal de uma livraria também que tem um projeto que já traz para nós a prateleira com alguns livros, parcela assim num precinho legal. Então é mais uma bênção aí que Deus está, mais um sonho que Deus está permitindo realizar, em nome de Jesus, amém? E para abençoar ainda mais os irmãos, amém? Já temos 5 livros novos que nós ganhamos para sortear no final desse estudo. Olha só, sim, normalmente eram 2, né? A última lição nós não pudemos comprar, infelizmente não tivemos condições. O que Deus fez? Multiplicou dessa vez. Nós nem compramos ainda, tá, amados? Foi só a doação dos irmãos. Já temos 5 livros novos, para a honra e glória do Senhor. Amém? Então vamos para a nossa lição de hoje. A teologia de Zofar. Ele faz uma pergunta, né?
O justo não passa por tribulação? O que vocês acham? O justo não passa? Passa, muito bem. Passa sim, porque o Senhor mesmo disse, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo, né? Nós temos provações e nós temos consequências. Às vezes é provação para sermos aprovados para algo que o Senhor está nos preparando, e às vezes é consequência, resultado de um pecado não confessado ou não abandonado. Então a gente vai ver um pouquinho disso aqui. No caso de Jó especificamente não era pecado, tá? Escondido, era uma provação para ele ser aprovado. Pai do Senhor, Karen. Para ele ser aprovado. Amém? Então vamos começar. Amém. O nosso textuário está no livro de Jó, capítulo 11, versículo 18. Ele fala para Jó assim: e terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Nossa verdade prática, segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Isso é verdade. Dentro desse contexto ainda nós temos dois versículos. O primeiro está em Provérbios 3:12. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Então ele vem de encontro com a nossa verdade prática. Segundo as Escrituras, da mesma o justo passa por tribulação. E no Novo Testamento nós também temos o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Amém? Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós encontramos referências que nos dizem que o Senhor corrige a quem Ele ama. Amém? Então, não tem porquê. Aqui, os amigos de Jó, infelizmente, viviam uma teologia falsa. Eles eram hipócritas, na verdade, né? Tanto que durante a lição a gente vai ver que tem uma hora que Jó dá uma sacudida, fala: vocês são falsos médicos, vocês não prestam, ficam inventando mentiras, porque Jó sabia que ele não havia pecado, e sim estava passando por uma provação da parte de Deus. Mas por que ele sabia? Porque ele tinha intimidade com o Senhor, e ele tinha uma vida de comunhão, uma vida reta. A palavra de Deus fala que ele sacrificava todos os dias, até mesmo pelos seus filhos. Ele levantava de madrugada, era um homem sábio, que quando ele saía pelas ruas, as pessoas o procuravam para conversar. Isso causava inveja em seus amigos, que não eram da mesma maneira, que viviam uma teologia falsa, viviam uma hipocrisia. Quer dizer, aparentemente eles eram os bonzões, mas por trás eram terríveis. E essa lição vai falar um pouquinho para nós sobre isso. Nossa leitura bíblica em classe está lá no livro de Jó, capítulo 11, versículo de 1 a 10, e depois capítulo 20, versículos de 1 a 10. É um pouquinho longa, mas é importante que a gente lê. Eu vou ler na minha Bíblia, porque a tradução dela é um pouquinho melhor. Não é que é melhor, é mais fácil para entender, tá, gente? Não existe tradução melhor, é que existe traduções que são mais fáceis para nós entendermos. Jó 11, de 1 a 10. Vocês podem acompanhar no livrinho se vocês quiserem, tá? Então Zofar de Naamate respondeu: ficarão sem respostas todas essas palavras? Irá confirmar-se o que esse tagarela diz? Ele estava chamando Jó de tagarela. Sua conversa tola calará os homens? Ninguém o repreenderá por sua zombaria? Então ele achava que Jó estava zombando de Deus, quando Jó falava que ele não tinha pecado e que era uma provação da parte do Senhor. Você diz a Deus: a doutrina que eu aceito é perfeita, eu sou puro aos teus olhos. Se Deus falasse com você, se contra você abrisse os lábios e revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é complexa. Fique sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados. Quer dizer, ele estava dizendo, o Zofar estava dizendo que Jó havia criado
uma teoria, havia criado uma doutrina, mas Jó não estava criando doutrina nenhuma. Jó, em momento algum, ele falou que eu sou perfeito, muito pelo contrário, ele sabia que ele era pecador, mas ele sabia que ele não estava em pecado para estar passando por aquela provação. Você consegue percrustar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que o céu. O que você poderá fazer? São mais profundos que as profundezas. O que você poderá saber? Seu comprimento é maior do que a terra, e a largura maior que o mar. Se ele ordena uma prisão e convoca um tribunal, quem poderá opor-se? Aí depois, lá em 20, de 1 a 10, ele continua acusando Jó. Tá? Dizendo, Jó, em outras palavras, confessa. Então Zofar de Naamate respondeu: agitam-se os meus pensamentos e levam-me a responder, porque estou profundamente perturbado. Ouvi uma repreensão que me desonra, e o meu entendimento faz-me contestar. Certamente você sabe que sempre foi assim, desde a antiguidade, desde que o homem foi posto na terra. O riso dos maus é passageiro, e a alegria dos ímpios dura apenas um instante. Mesmo que seu orgulho chegue aos céus e sua cabeça toque as nuvens, ele perecerá para sempre como seu próprio excremento. Os que o tinham visto perguntarão: onde ele foi parar? Ele voa e vai-se como um sonho, para nunca mais ser encontrado, banido como uma visão noturna. O olho que viu não mais o verá, nem o seu lugar o tornará a ver. Seus filhos terão que indenizar os pobres, ele próprio, com suas mãos, terá que refazer a sua riqueza. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que Jó, não adianta Jó querer falar que ele era rico, que era próspero, porque Deus o abençoava, porque era mentira. Ele era rico, ele era próspero, porque ele roubava dos seus empregados. Porque ele não pagava o que os seus empregados deviam. Por isso que ele... Mas que não adianta nada, agora ele perdeu tudo, tá vendo? Adiantou ser rico? Em outras palavras, Zofar estava dizendo isso a respeito de Jó. E nós vamos ver na lição que na verdade não é isso. Amém? No primeiro tópico, nós temos aqui que Deus é grande e sábio. Parte 1 aqui, o Deus aflige. Aliás, Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Introdução. Nessa lição, veremos o discurso de Zofar, o último amigo de Jó a falar na série de debates. Ele insistirá na tese de que o justo não passa por tribulação, à semelhança do que pensavam seus amigos. Ele faz impiedade. Todavia, Zofar é mais duro e impiedoso na acusação contra Jó. Ao contrário de seus amigos, ele faz 2 discursos suficientes para derramar seu ressentimento contra o patriarca. Ele o acusa de se levantar contra a sabedoria divina e aconselha Jó a voltar-se para Deus. Olha só. Ele então derrama o que? Seu ressentimento. Ele estava ressentido com Jó. Porque ele no entendimento dele, dizia que Jó estava se pondo como maioral. Tá? Olha só. O que Zofar quer dizer, alguns estudiosos acreditam que seu nome em hebraico significa peludo ou áspero. E esse termo áspero condiz com o discurso de Zofar, porque ele era áspero, insensível, né? Ele era naamita, a palavra que deriva do nome de Naamã, cujo significado é agradável, doce. E era o nome de uma descendente de Caim, filha de Lameque, e Zilá, irmã de Tubal-Caim. Deveria ser, mas na verdade ele não era. Ele era bem áspero. Não se sabe se é exatamente esse o significado, mas alguns estudiosos acreditam que esse seja o significado do nome Zofar. Tá? E o desejo de Zofar era que o próprio Deus descesse do seu céu e corrigisse Jó. Visto que isso muito dificilmente aconteceria, Zofar, em sua sabedoria superior e arrogância, tomou sobre si a tarefa de ser porta-voz de Deus. O que Zofar diz aqui é que Deus estava sendo blasfemado pelo mentiroso Jó, e este merecia uma repreenda direta do próprio Deus. Zofar tenta explicar que Deus mostrava a sua sabedoria por meio da correção, e dessa forma trazer luz aos pecados escondidos e gerar arrependimento. Ou seja, mais uma vez, dizendo que Jó,
Você não cansou de sofrer ainda não? Você não vai confessar esse pecado que está escondido? E Jó tentando explicar que não. Aí depois a gente vai ver nas lições mais pra frente, lá no acho que Jó 42, quando Deus manda os 3 amigos pegarem as ofertas, levarem para Jó orar pelas ofertas, porque Deus ouviria. Ou seja, os mesmos 3 que humilharam e cozinharam, tiveram que se humilhar perante o Senhor, pedindo para que Jó, aquele que eles consideravam pecador, orasse para que Deus ouvisse a oração. Olha só. Essa lição vai falar muito sobre julgamento, sobre a gente julgar pelas aparências, julgar pelo aquilo que nós entendemos que é o correto. E isso é perigoso, né? Porque Deus não vê como nós vemos. Quando o profeta foi ungir Davi, né? Ele chegou lá e ele viu todos os irmãos de Davi, esses aqui, ó, tudo fortão, bonitão. Aí o Senhor falou, não é eles, porque eu não vejo como você vê, eu vejo o interior. E para os olhos humanos, Davi era o quê? Era mirradinho, era esquecido, e alguns estudiosos até acreditam que ele era filho, que ele era bastardo, porque a Bíblia fala que ele não comia à mesa. Então eles acreditam que ele era fruto de um relacionamento extraconjugal que o pai dele tinha tido, e aí ficou com dó de deixar o filho com a mãe e trouxe para a madrasta e ele criar. Não, na Bíblia não fala isso, alguns teólogos que acreditam que seja isso, que por esse motivo eles não gostavam de Davi, excluíam ele, porque na verdade o tempo todo fala que ele era excluído, né? Mas Deus conheceu o coração de Davi. E a mesma coisa a questão de Jó. Deus conheceu o coração de Jó e sabia que ele era íntegro, que ele era puro, sabia das intenções do coração. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Quando a gente vai julgar alguém, porque a gente não sabe o que está passando às vezes no coração, né? O que levou, quais são as consequências, né? O que fez a pessoa agir daquela maneira. Amém? Ponto 1. Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Deus grande e sábio. Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Por outro lado, os bons jamais passariam por tribulação. Para Zofar, se alguém deve algo, tem de pagar. Com dureza, o terceiro amigo de Jó não demonstra a mínima compaixão pelo sofrimento do patriarca de Uz, ao acusá-lo de que se comporta como um animal irracional, um jumento que não tem entendimento. Ao não perceber a sabedoria divina na condução das coisas. Para Zofar, Jó valeu-se na sua defesa das palavras exageradas, desrespeitosas, cheias de justiça própria e ignorantes sobre as coisas de Deus. Olha que absurdo. Ele chega a dizer que Jó era um animal irracional, um asno que não pensava, que agia irracionalmente. Ele dizia que Jó estava usando em sua defesa exageros, palavras desrespeitosas, cheias de justiça própria e ignorantes em relação às coisas de Deus. Nas lições anteriores nós vimos que Jó foi o primeiro homem do Antigo Testamento a ter um relacionamento tão íntimo, e a entender e a falar sobre a vinda do Redentor, do Remidor, que era Jesus Cristo. Que o Remidor, só relembrando, era aquele familiar que te defendia quando você não podia mais se defender. Então ele representava por você. E o que Jesus fez? Nós não podíamos nos defender, não é mesmo? Então Deus mandou seu único filho para nos representar, para morrer em nosso lugar. E já lá naquela época já entendeu isso. Talvez não dessa maneira, mas ele já falou: o meu Redentor vive. Ele sabia que um dia ele teria a presença do Senhor na vida dele, ele teria paz, mesmo que fosse na glória. Amém? Já Zofar, não. Jó tinha um entendimento profundo, um conhecimento profundo de Deus. Tanto que ele fala na lição que a gente vai ver depois também, que ele fala que no sair do ventre da minha mãe, não voltarei para lá. Tudo que eu tinha, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Mas bendito seja o nome do Senhor, porque eu o adoro não pelo que Ele é, aliás, pelo que Ele faz, mas sim pelo que Ele é.
E quando nós adoramos o Senhor pelo que Ele é em nossas vidas, pelo que Ele representa para nós, as outras coisas Ele nos dá. A palavra de Deus fala: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E é isso que Jó fazia. Só que eles não entendiam isso, eles achavam que não, que Jó tinha enriquecido ilicitamente. Por isso estava pagando esse preço. Ponto 2. Deus não é indiferente à ação do ímpio. Olha só, Deus não é indiferente, tá? Terceiro amigo de Jó acreditava que ele havia se autodeclarado puro e sem culpa. Cria também que Deus não é indiferente à ação do ímpio, como Jó parecia ter sugerido. Assim, para Zofar, se Deus debatesse com Jó como era o desejo deste, então não haveria dúvidas de que ele ficaria contra o patriarca e não a seu favor. Neste embate, Deus revelaria a Jó os seus segredos e sua sabedoria. E o homem de Uz veria que ele estava sendo sábio em tratá-lo como merecia. Logo, Jó seria condenado. Olha só, Zofar se achava tão sábio, tão inteligente, que ele estava tão irado com Jó, que ele queria de todas as maneiras que Deus descesse e confrontasse Jó. Ele falou assim: ó, Jó, você está errado, meu filho, você perdeu. Porque ele achava assim que Deus não fica indiferente à ação do ímpio. E Deus não fica mesmo. É que às vezes, aparentemente, a gente olha para um ímpio prosperando, a gente olha para um ímpio aparentemente tendo uma riqueza, mas a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, ou o que está por trás disso. Será que ele consegue deitar à noite na cama e dormir tranquilo? Será que ele consegue ter um sono de paz? Será que ele consegue andar na rua de cabeça erguida, ou precisa andar se escondendo? Não quer dizer que toda pessoa que tem dinheiro tem que andar assim, não é isso. É que às vezes a gente acha que fica triste, porque somos seres humanos, é normal. Poxa, mas eu vou na igreja, eu faço a obra de Deus, eu faço as coisas certas, procuro não pecar e, caramba, eu vivo passando por luta. E o cara lá não faz nada, vive na gandaia, trapaceia todo mundo e tá sempre bem. Nós temos que entender que nem todo mal se paga aqui e nem todo bem se é gratificado aqui também. Parte do mal vai ser pago lá na vida eterna, com a condenação, se não houver arrependimento antes. E parte do bem que nós praticamos aqui também vai ser pago lá na eternidade, junto do Pai. Então nós temos que lembrar disso. Às vezes o ímpio aparentemente está vitorioso. Mas e no dia do juízo final? Quem vai ser vitorioso? Então vale a pena ser correto. Vale a pena ser íntegro. Vale a pena estar na presença do Senhor. Amém? Tolos se passando por sábios. Jó reage com ironia à sabedoria defendida anteriormente por seus amigos. E agora por Zofar. Os outros dois amigos, Bildade e outro amigo dele, foram mais brandos, digamos assim, nas acusações, né? Agora Zofar veio com os dois pés no peito de Jó assim, arrebentado, né? Ele chegou chegando. Verdade, muito bem colocado, cara. Então, e será que de repente não tinha um pontinho de ciúmes nesse? Porque conheciam Jó, sabiam da sua integridade, sabiam do seu caráter. E aí o que o inimigo fez? Eles deram brecha, porque que ele fala no comecinho, né? Que ele derramou seu ressentimento contra o patriarca. Mas que ressentimento é esse? Então, às vezes, podiam até ser amigos mesmo, de estar junto, de conhecer, nas horas boas, beleza, porque a palavra de Deus também fala, né? Que é nas horas de tristeza, de aflição, que a gente vai conhecer um verdadeiro amigo, né? Então, quando tá tudo bem, nossa, tem um monte de amigos. Amigo que tá com você, que, no caso de Jó aqui, como era bem visto pela sociedade, então era motivo de orgulho ser amigo de Jó, porque hoje eu sou amigo do sábio da cidade, né? E aí isso talvez criou um pouquinho de inveja. De repente, o texto não fala, a lição não fala exatamente isso, explicitamente, mas é bem isso que você colocou, Karen. Eram amigos, conheciam, andavam com ele.
e foram os primeiros a apontar o dedo e acusar. Este, juntamente com seus amigos, havia se levantado como legítimo representante do verdadeiro saber. Zofar, juntamente com seus amigos. Zofar, pois, pretende representar o próprio Deus no seu discurso. Olha que ousadia, que arrogância. E quem fez isso antes da queda? Não foi Lúcifer, que tentou tomar o lugar de Deus? Isso é arrogância, é orgulho. Sabe, é você ser prepotente, achar que você é o bom. Isso nós temos que tomar cuidado. Eu gostei muito que o pastor falou ontem aqui. Ele falou assim, não é a Cláudia que ministra, não sou eu mesmo. Se não for para a misericórdia do Espírito Santo, eu não falo nada, não sai nada. Mas você não estuda? Sim, eu estudo, mas não adianta nada eu estudar se o Espírito Santo não me capacitar, não me direcionar. Isso é para qualquer um. Você pode ser o mais eloquente do mundo. Se não tiver o Espírito Santo, vão ser palavras vazias. E os amigos de Jó parece que eram inteligentes também, só que eram vazios de Deus. Pessoas estudadas, pessoas sábias na época, né? Uhum. E se julgou o mensageiro de Deus porque eles tinham mais conhecimento. Mas eles não tinham direção de Deus para julgar. Portanto, foram obrigados a se quebrantar diante de Jó para que Jó orasse por eles para perdoar o que eles tinham feito. Por terem sido arrogantes e presunçosos, né? Você vê. Todas aquelas acusações. Você vê, né? E o que é mais bonito é que em momento algum Jó se levanta assim com fúria. Tem momentos que ele fica irado, lógico, que, né, a gente sente nas palavras dele que ele tem vontade de dar umas porradas nos amigos, né? Mas ele não faz isso. Gente, que longanimidade que esse homem tinha. Tem que aprender muito com Jó, hein? Meu Deus. Que esse era longânimo. Tardio em irar-se e rapidinho em perdoar. Benção. Todavia, Jó estava convencido de que isso não passava de charlatanismo. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada. Por que ele fala médicos que não valem nada? Porque na antiga cultura dos hebreus, eles tinham pouco respeito à profissão médica. Tá? Por quê? Porque infelizmente os médicos daquela época se utilizavam de magias e de práticas idólatras. Então os hebreus não, eles apelavam para que Deus curasse. Então por isso que ele usou esse termo, médicos que não valem nada, né? Os amigos críticos de Jó se apresentavam como curadores, mas apenas aprofundaram seus ferimentos e sofrimentos. Eles eram médicos inúteis. E assim sendo, foram rejeitados por Jó, que se voltava agora para Deus a fim de receber ajuda ou ter uma morte pacífica. Um médico bem-sucedido deve ter tanto conhecimento quanto habilidade. Aos amigos críticos de Jó faltavam ambas as coisas. Eram ricos em palavras, mas não tinham nenhum poder de cura. É aquilo que o irmão Pedroso acabou de falar. Eles tinham toda a sabedoria secular da época, mas não tinham a direção do Espírito Santo. E quantas vezes nós nos achamos assim, sabe tudo? Eu dou o melhor conselho, eu sou o cara, eu falo o cara no sentido genérico, tá, gente? Eu sou a mulher, eu sou a poderosa. Coitado. E aí o que acontece? Quebra a cara. Então nós temos que tomar muito cuidado, orar muito a Deus, para que o Senhor não permita que o orgulho suba ao nosso coração. Podemos receber elogios pelo que nós fazemos? Sim, é digno. Dai honra a quem tem honra. Eu tenho meus dois parceiros de equipe aqui, meus técnicos de mídia, a Vivi e o Ricardo, que são umas bênçãos na minha vida. São bênçãos mesmo, me ajudam muito. Eles merecem ser honrados, sim. Mas em momento algum eu vi esses dois, não é porque eles estão aqui não, tá, gente? Mas em momento algum eu vi esses dois... qualquer senhor tá bom, tá? Se levantando ou se colocando com arrogância, tipo assim, porque se não fosse por mim, não saía nada, em momento algum. Muito pelo contrário, sempre com humildade. O irmão Pedroso, uma bênção, conhecimento fantástico, de uma humildade para vir aqui ministrar, gente. É isso que a gente tem que pedir para o Senhor sempre. Pai, me dá humildade, me dá sabedoria,
mas não deixa isso subir o meu coração, em momento algum, porque os amigos de Jó fizeram isso. Sim, olha só, eles sentiram-se, eles se autodenominaram porta-vozes de Deus. Misericórdia, isso é muito sério. E acusando um homem de Deus. Eu tenho aprendido muito nesses anos que eu tenho caminhado ao lado do Senhor, essa questão de julgar. Tem vezes que escapa assim, não vou falar que não escapa não, de vez em quando saem uns julgamentos, perdão Senhor, perdão, não era para ter falado. Mas nós somos seres humanos, somos falhos, não adianta. Mas nós temos que reconhecer que nós precisamos da misericórdia do Senhor todos os dias. Só que os amigos de Jó não. Eles se consideraram absolutos. Só quando Deus ordenou que eles pegassem as ofertas e fossem até Jó, para Jó orar por eles, e então eles apresentaram as ofertas, e aí Deus receberia, é que eles, nós realmente estávamos errados. E o orgulho é um dos males que mais destrói a humanidade. Aí eu não vou pedir perdão não, acha? Não fui eu que fiz errado? E você acha que eu vou me rebaixar? Imagina, eu sou professora da escola bíblica, grande coisa. Imagina, eu sou pastor, eu ministro. É o primeiro que tem que ter humildade, é quem está à frente de algum trabalho, porque nós somos exemplos para quem está à volta. E Jó era assim, era humilde. Ele continua aqui. Ele, portanto, está resoluto em deixar os amigos e ir à procura de Deus. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. O patriarca estava certo de que havia uma sabedoria do alto e que seus amigos desconheciam por completo e que, quando revelada, ficaria ao seu lado. No lugar dos julgamentos dos homens, há uma sabedoria do alto que sonda os corações do que são chamados pelo nome do Senhor. Este não vê como os olhos veem. Olha lá, 1 Samuel 16:7, né? Quando Samuel foi ungir lá o Davi, o Senhor falou, né? Eu não vejo como os olhos veem. E o resumo desse primeiro tópico é que Deus é grande e sábio. Os amigos de Jó tentam se passar por representantes desta sabedoria. Até aqui, tranquilo, amados? Alguma pergunta? Não? Amém. Ponto 2. A conversão como resposta à aflição. Aqui, eu ouvi o pastor da Assembleia, eu não tenho o nome dele, Aguinaldo Betti, da Assembleia de São Paulo. Gente, eu achei interessantíssimo o que ele colocou aqui. Existe diferença entre conversão e adesão. Uma coisa é eu me converter e a outra coisa é eu aderir a uma proposta cristã. Como assim? A conversão é quando você abandona a velha vida e realmente busca em Cristo se transformar em uma nova criatura, né? Você, igual te fala lá em Romanos 12:2, não vos conformeis, né, com este mundo, mas renoveis vosso pensamento, vossa mente, vosso entendimento, né? Essa é a conversão, é quando a gente não se conforma com as coisas que estão aqui, não aceita mais e passa a viver em novidade de vida. Nasceu de novo. Aí ele fala assim, que existe a possibilidade de estarmos na organização, mas não no organismo. Como assim? Possibilidade de estarmos na organização, igreja, templo, isso é uma organização. A Comunidade Evangélica Deus Vive é uma organização cristã, Comunidade Evangélica Deus Vive. Então existe a possibilidade de eu estar congregando aqui, eu batizei tudo, mas eu não faço parte do organismo, corpo vivo, a igreja viva, o corpo de Cristo. Então essa é a diferença. A conversão é quando eu faço parte do organismo, que é Cristo, que eu fui batizado para dentro do corpo de Cristo e passo a viver em novidade de vida. Então o cristão não peca mais? Não, peca. Infelizmente nós pecamos. Mas procuramos deixar de lado os velhos hábitos. Abrimos mão de desejo da carne. Porque se não abrirmos mão, não renunciarmos a algumas coisas, nós não conseguiremos andar em novidade de vida. Não tem como, é impossível.
Aí nós apenas fazemos parte da organização, mas não do organismo. E quando Cristo voltar, nós ficamos, porque a igreja não vai subir, a casa, o templo, as cadeiras vão ficar. E quem faz parte da organização somente, fica. Quem faz parte do organismo, que é o corpo vivo, que é o corpo de Cristo, que é a família em Cristo Jesus, esse vai subir. Mas para isso nós temos que renunciar. E essa é a parte difícil. Renunciar. Jó renunciou. Jó renunciou suas riquezas, porque ele perdeu tudo. Ele não ficou se queixando, ai, perdi tudo, e agora? Não. Quantos outros renunciaram às suas riquezas em prol? Cristo. A palavra de Deus fala que ele desceu, ele abriu mão da sua glória e se fez carne como nós. Ele abriu mão do direito de ser onisciente. Ele não sabia todas as coisas quando estava aqui na terra, não. Não sabia. Ele abriu mão desse direito. Inclusive aquela questão de Judas, de saber que Judas é que ia traí-lo, não. Ele sabia que um iria traí-lo. Só que pelas atitudes de Judas, ele já entendeu que seria ele. Então veja bem, quando nós temos uma intimidade com o Pai, nós não precisamos ser oniscientes. O Espírito Santo nos mostra, através das atitudes do outro, que frutos eu estou dando. Se houve um arrependimento genuíno, se houve uma conversão genuína, vão haver frutos desse arrependimento. E que frutos são esses? Deixar de lado a velha vida, deixar de lado velhos hábitos. Custa, não é fácil. É difícil. Aí você vai ouvir acusações igual você ouviu de Jó. Ou ouvir outras coisas. Ah, mas você não fala que tem que andar certinho? Ué, mas você não era um pastor que ministrava numa grande congregação? E agora? Você está aí quebrado. Você acha que adianta, vale a pena você continuar pastoreando? Ué, a escola bíblica, você já não chegou a ter 35, 40 alunos e agora você está com 2, 3 só? Larga isso aí, não vale a pena. Esses são os amigos que vão vir quando a gente estiver passando por lutas. Só que não são amigos nossos. Nós temos que ter discernimento para saber se é Deus que está falando ou se é o inimigo que está usando a vida deles. E Jó teve discernimento. Por isso que Jó foi radical quando ele falou. Vocês são médicos que não servem para nada. Porque em vez de curar a alma de Jó, que estava ferida, machucada, eles abriram ainda mais as feridas. Eles foram lá e arrancaram a casquinha e deixaram vazar e não quiseram nem saber. Pegaram uma pedra e esfregaram esse machucado, que é para doer mesmo. As palavras deles doeu mais do que se eles tivessem pego pedras e tacado pedras no Jó. Do que se tivessem matado Jó. Porque as palavras feriram a sua alma. Porque eram pessoas do seu convívio. Então isso pode acontecer conosco. Mas se nós estivermos na direção de Deus, se nós estivermos na presença do Senhor, pode vir a luta que for. Nós até vamos reclamar, não de Deus, mas porque somos seres humanos, porque temos limitações, porque Jó também chegou uma hora que ele falou assim, não aguento mais, Senhor. Tende misericórdia, me leva embora. Lógico que não gosto de falar, mas assim, deixa eu morrer em paz, pelo menos eu descanso. Acaba esse sofrimento. É normal a gente de vez em quando ficar desanimado. O que não é normal é vivermos desanimados o tempo todo. Agora, pode vir momento de desânimo? Vai vir. Pode vir momento de tristeza? Vai vir. Não somos seres de carne e osso. O salmista mesmo lá no Salmo, acho que 37, se não me engano, chegou uma hora que ele dava a entender assim, que ele falou, meu Deus do céu, o ímpio, eu tô com inveja do ímpio. Porque, eu faço tudo e só me ferro, e o ímpio tá aí. E Jó foi mais ou menos a mesma coisa. Mas não é porque realmente estava com inveja. É que chega um ponto que a nossa carne, nós humanos, Jesus, quando chegou no templo, expulsou todo mundo. Ele ficou tão irado com o que estavam fazendo, que ele agiu humanamente. Ele falou, pelo amor de Deus, aqui é a casa do meu pai. Então o que não podemos é permanecer irados e nem permanecer abatidos. Temos que nos levantar. Então podemos passar por altos e baixos. Isso faz parte da nossa vida. Amém? Amém. Ponto 1 aqui, a purificação moral. Nos versículos 13 a 20 do capítulo 11, Zofar conclui seu discurso sobre a situação de Jó. Ele não tem dúvidas que o patriarca está em pecado. Por isso, a única forma de se restabelecer é por meio de uma purificação moral. Zofar, portanto, conclama Jó o arrependimento e conversão. Ele enumera 3 passos para que isso aconteça. Conduta correta, versículo 13. Oração, versículo 13. E renúncia ao pecado, versículo 14. Então, segundo Zofar, se Jó cumprisse essas condições, reconhecendo que estava em pecado,
Deus o restauraria de sua miséria. Entretanto, a ideia de arrependimento de Zofar é mais de natureza externa do que interna. O que está em vista é uma teologia do moralismo salvífico em vez da graça divina. Nesse aspecto, o arrependimento não passa de um mero ritual. Na teologia de Zofar, a simples prática desses ritos traziam consigo o poder de conferir o favor divino. Na verdade, isso era o que a gente conhece hoje por legalismo religioso. O que a lição está querendo dizer para nós aqui? Primeiro, vamos entender aqui um pouquinho. Ele fala que tinha 3 passos para se restabelecer. Primeiro, ele tinha que se converter, ter uma conduta correta, uma vida de oração e renúncia do pecado. Ele está errado? Não, ele não está errado. O problema é que ele coloca esses 3 passos como sendo a única coisa que tinha que fazer. Ou seja, na frente, na igreja, no templo, eu oro, eu jejuo, eu me afasto dos pecadores. Agora em casa eu posso arrebentar minha esposa, eu posso sonegar impostos, o resto eu posso fazer tudo. Porque aparentemente eu já estou fazendo certo. Jesus Cristo chama isso de sepulcro caiado. Por fora bonito e por dentro podre. Que fede. Isso é viver da hipocrisia, é falsidade, é farisaísmo. Fariseu é aquele que estava no templo, Senhor, eu não sou igual esse publicano, esse pecador, porque eu oro não sei quantas vezes por dia, porque eu jejuo. É isso que Zofar estava querendo dizer. Era só por fora, era só aparência externa. Enquanto que o pecador estava lá, nem tinha coragem de levantar o rosto para Deus, porque ele reconheceu o seu pecado. É isso que Deus quer de nós. Não que a gente fique prostrado o tempo todo, não é isso. Ele quer um coração quebrantado, um coração contrito, reconhecer as nossas falhas. Então eu não preciso cuidar do meu exterior, porque aqui Zofar está falando só do exterior. Como um legalismo, tipo, eu vou no culto, eu fui no culto de domingo, fui no culto na quarta, pronto, acabou, eu cumpri minha missão, eu sou cristã. O resto da semana, eu não dou bom testemunho, eu não faço mais nada, e tá bom? Não, está errado. Isso está errado. E é isso que Zofar queria que ele fizesse. O que Jesus nos ensina é que nós temos que cuidar do nosso exterior também. Mas quando o nosso interior está puro, cuidado, lapidado, trabalhado, ele vai expressar exteriormente a nossa beleza interior. É isso que nós temos que fazer. Cuidar do nosso corpo físico? Sim, nós precisamos, ele é templo do Espírito Santo. Mas primeiramente aqui, do nosso coração. E Jó fazia isso. E seus amigos, infelizmente, não. E o ponto 2, olha só, é possível negociar com Deus? Vocês acham que é possível negociar com Deus, barganhar com Deus? Zofar falava a linguagem usual acerca do arrependimento, da oração e da reparação. Segundo Zofar, a casa de Jó precisava de purificação, mas baseada no moralismo e na salvação por meio das obras. Geralmente as pessoas que gostam de dar lição de moral são cheias de si e se acham superiores às demais. Provérbios 21:4. Zofar pensava que se homens impressionassem a Deus com uma conduta exemplar, Deus jamais permitiria adversidade. Estudiosos destacam que Zofar tenta induzir Jó a negociar com Deus, a fim de se ver livre de suas dificuldades. Era exatamente isso que Satanás desejava que Jó fizesse. O diabo acusou Jó de ter uma fé interesseira, com base nas promessas de prosperidade em troca de sua obediência. Se Jó tivesse seguido o conselho de Zofar, teria feito exatamente o que o inimigo queria. Amém? Porque Jó fez o quê? Jó foi lá, quando Jó tinha livre acesso, lá. O diabo foi lá perante Deus. Jó te serve porque ele é rico. Tira os bens dele para você ver. Que ele vai blasfemar na primeira. Aí Deus falou o quê? Pode tocar nos bens dele, mas não toque na vida de Jó. Foi lá e tirou. Aí Jó não blasfemou. Claro, ele tem uma família abençoada, ele tem 10 filhos, 7 filhos e 3 filhos, uma esposa abençoada. Você acha que ele vai... Lógico que ele vai te adorar, porque ele tem, que naquela época,
família grande era sinônimo de prosperidade espiritual, de bênçãos, né? Aí Deus permitiu que tocasse na família, mas que não tocasse na vida de Jó. Ah, mas ele não vai te blasfemar, porque ele tem uma saúde de ferro. Ele está muito bem, você acha? Deixa eu tocar na saúde dele para você ver. Aí Deus permitiu que o inimigo tocasse na saúde. E Jó não blasfemou. Então você vê que o inimigo só toca naquilo que Deus permite. Ele só vai até onde Deus permite ele ir. Ele toca no que temos, para ver se nós blasfemamos. Ele toca no que somos, nosso status. Qual é a posição que nós ocupamos na igreja? Qual é a posição, o ministério que nós temos na igreja? Qual é a posição que nós ocupamos? Qual é o cargo que ocupamos no nosso trabalho? Aí o inimigo vai lá e fala, tira dele aquele cargo, quero ver se ele não vai blasfemar. Tira dele aquela casa, aquele carrão, o dinheiro, os 15, 20 mil que ele ganha todo mês. Tira dele, põe para ganhar R$2.000, ver se não vai blasfemar. Se for um servo fiel, não vai. Ah, mas ele está bem de saúde, nunca ficou doente, nem pegou gripe, nem nada. Deixa ele ficar doente, deixa ele pegar um Covid, do pior que for, ficar entubado. Se for um servo fiel, não vai blasfemar. Foi o que aconteceu com Jó. O problema é que hoje em dia, muitos que se dizem servos fiéis, tocou no primeiro ponto, financeiro, pronto, acabou. Já sai da igreja. Não dá mais o dízimo, não oferta mais. Tá vendo? O que adianta ser dizimista se Deus não me honra? É? Então a gente tem. E Jó não fez isso. Então não tem como negociar com Deus. Quando se é um servo de verdade, não se negocia com Deus. A gente o ama pelo que ele é para nós. E o restante é consequência dessa obediência. Amém? Angústia de Jó, que nós vimos anteriormente um pouquinho. Diante das insistentes acusações dos amigos e do silêncio de Deus, Jó dá sinais de desânimo. Ele manifesta de vez toda a sua condição humana. O justo sofre. Se Jó seguisse o conselho de Zofar, estaria assinando um termo de confissão, assumindo algo que não havia feito. Ele sabia de sua integridade e por isso não se sujeita a esse capricho do amigo. Isso lança num dilema angustiante. No capítulo 14, ele demonstra que sua esperança está desvanecendo, comparando-se a uma flor que é cortada, uma sombra que desaparece e um empregado que trabalha, mas que logo é dispensado. Qual é o sentido da vida nessas circunstâncias? Haveria esperança? Já parece estar desiludido. Até mesmo uma árvore, quando tem seu tronco cortado, volta a ter brotos novamente. Mas isso não acontecia com o homem. Neste aspecto, o homem se assemelhava mais à água que evapora ou que se infiltra na terra. Diante desse quadro, Jó pergunta: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Era a pergunta de um homem crente e piedoso, porém angustiado, que não tem medo de expressar a sua verdadeira condição humana. Olha que humildade, né? Aqui no subsídio teológico ele fala que Jó tinha certeza da sua condição inocente diante de Deus. Dessa forma ele afirma aos seus amigos que era a mão de Deus fazendo tudo aquilo. Jó revela sua indignação contra seus amigos e os chama de inventores de mentiras. Ao mesmo tempo que Jó sabia que era inocente, também sabia da sua condição de pecador. Dessa forma ele expressa não temer por sua indignação. Olha que lindo. Ele não tinha vergonha de colocar diante de Deus a indignação dele. E nós não temos que ter vergonha. Porque o Senhor fala que nós temos que rasgar o nosso coração. Vocês pensam que eu já não fiz isso? Hoje, graças a Deus, não tenho feito, não. Mas alguns anos atrás eu cheguei a fazer. De sentar na cama e discutir com Deus mesmo. Literalmente. Falei, poxa, Senhor, eu fiz pior que Jó aqui, porque Jó ainda parece que não falou tanto assim. Falei, como assim? Fulano faz isso. Eu estou precisando disso, e o que é para ser feito não faz. Eu falei isso para Deus mesmo, estava tão brava com uma situação. Aí depois eu esfriei a cabeça, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, ainda bem que Deus é paciente, né? Senão ele tinha me fulminado. Mas por quê? Porque nós somos seres humanos. E a gente não tem que ter vergonha de expor para Deus as nossas fraquezas. Muito pelo contrário. Não existe super-homem nem Mulher Maravilha. Isso é só em filme. Super-homem e Mulher Maravilha não tem. Nós somos carne e osso. Sentimos dor, sim. Sentimos angústia, sim. Ficamos apreensivos, sim. E não é vergonhoso de falar isso para Deus. Muito pelo contrário. Ele quer isso.
Ele quer que a gente confesse para Ele que somos fracos, porque é na nossa fraqueza que o Senhor se aperfeiçoa. Amém? Então que nós possamos ser como Jó, longânimos, que mesmo irados, mesmo chateados, mesmo com dor, consigamos falar para o Senhor. Amém? Glória a Deus. O resumo do ponto 2, Zofar tenta uma espécie de purificação moral de Jó, conclamando o arrependimento ritualístico, não um arrependimento verdadeiro, mas aquele arrependimento aparente, externo, né? Ponto 3, Deus julga e castiga os pecadores. Amados, se tiverem alguma dúvida, vão falando aí, tá? Algum comentário, tá? Castigo dos maus. Capítulo 20 contém o segundo discurso de Zofar. Nele, Zofar lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante. Tipo, tá vendo? Você é pecador. Durou só um instante a sua riqueza. Em outras palavras, ele quis dizer isso, tá? Na verdade, ele repete o que os outros amigos já muito vinham dizendo. Os versículos 12 e 14 deste mesmo capítulo são usados por Zofar para comparar o deleite do ímpio a uma comida envenenada. Ela pode saciar, mas proporcionará uma digestão trágica. Dessa forma, tudo que o ímpio adquiriu de forma desonesta e pecaminosa terá que devolver e restituir. Este ímpio terá como adversário o próprio Deus, que o julgará e o punirá. Zofar não estava errado aqui. Ele tem razão. É isso mesmo que acontece. Se o ímpio não se arrepender, Deus é que vai julgar. Se o ímpio conseguiu de forma errada e desonesta as suas riquezas, Deus vai cobrar. Mas o que Zofar estava fazendo, ele estava indiretamente dizendo, tá vendo, Jó? Você está pobre porque você ganhou de forma errada. Tá vendo, Jó? Você perdeu sua família porque você fez coisa errada. Tá vendo? Você ficou doente porque você andou aprontando por aí. Então ele estava indiretamente jogando isso para Jó. O que não era verdade. E aí está Jó diante de um paradoxo. Capítulo 21 traz a resposta de Jó ao argumento de Zofar. Para o patriarca, a tese de Zofar de que os ímpios são sempre punidos era contradita pela experiência. Os ímpios poderiam sim ser punidos, mas isso nem sempre parecia acontecer conforme descrito. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? Jó havia constatado que os ímpios pareciam gozar de longevidade e prosperidade. Além de terem vida longa, eles passavam seus dias em total regalia e morriam em total felicidade. Como podemos constatar neste versículo, passam eles os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. Jó 21, 13. É só lembrar da passagem do rico e Lázaro. Não precisamos nem comentar muito aqui, né? O rico teve tudo em vida e Lázaro, mendigo, doente. Quando ele morreu, o rico foi para o inferno e Lázaro foi para o céu. E o que o rico fazia? Pedia para Abraão, pelo amor de Deus, molha o dedo, pede para Lázaro molhar pelo menos o dedo e mata a minha sede. Ele falou, não, em vida você teve tudo e você nunca fez nada por ele. Agora existe um abismo, não dá mais, não tem o que fazer. Já foi. Então o que o Jó estava dizendo aqui é que na visão dele, na experiência dele, é que às vezes os ímpios pareciam não ter castigo. Mas é aquilo que eu falei no começo. Nem toda maldade é paga aqui, ou é cobrada aqui, e nem toda bondade é recebida também a sua glória aqui. Então, por isso que a gente não tem que julgar. Temos apenas que orar. Orar por nós, para que tenhamos graça e não venhamos a nos irar contra o Senhor, e nem invejar o ímpio, e orar para que o Senhor tenha misericórdia da vida do ímpio, e que levante vasos para falar do amor dele para aquele ímpio, para que ele venha se converter, venha se arrepender dos seus maus caminhos, e venha ter uma chance de vida. Amém? Amém. E a verdade vem à tona. A lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da existência humana, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo, pois Deus também faz que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Mateus 5, 45. Eu tenho um subsídio teológico aqui, antes de nós terminarmos.
que fala o seguinte: após sua grande declaração de fé, em 19, do 25 ao 27, Jó consegue alcançar um grau marcante de serenidade. Mesmo depois das conclusões mordazes do discurso de Zofar, ele não reage com o mesmo tipo de tensão emocional que caracterizam seus discursos anteriores. Neste capítulo, ele começa a pensar mais claramente acerca das questões levantadas, em vez de gastar energia em erupções emocionais que descrevem seu sentimento e frustração. No ciclo de discursos, a preocupação de Jó era com o fato de sentir que Deus havia se tornado seu inimigo. Em seguida, ele foi esmagado ao perceber que seus amigos o despertaram, a ponto de se colocarem contra ele. Mas agora o discurso de Zofar faz com que Jó assuma uma posição positiva em relação aos argumentos de seus amigos. Ele contradiz esses argumentos com evidências práticas. Ele constata que a prosperidade e a retidão não andam invariavelmente juntas. Também fica evidente pela observação de que a maldade nem sempre é castigada. Então é aquilo que nós comentamos, né? Nem sempre a prosperidade, você ter uma vida reta na presença do Senhor, de retidão, de consagração, é sinônimo de prosperidade. E nem sempre você ter uma vida irregular, com uma conduta totalmente contrária às Escrituras, vai ter punição aqui na terra. Só que temos que lembrar sempre, há uma eternidade. Há uma vida eterna. Jesus vai voltar. E aí? Você tem certeza para onde você vai? Nós aqui temos, eu tenho certeza que nós temos, cada um de nós. Eu deixo essa pergunta para quem está em casa, para quem vai assistir esse vídeo depois, essa aula. Você tem certeza para onde você vai o dia que você morrer? É sério. É para eternidade, é para sempre. Então o tempo é agora, o tempo é hoje. Arrependei-vos e abandonai os pecados. Porque aquele que se arrepende e confessa os seus pecados, o Senhor perdoa. E o Senhor dá a oportunidade de ter uma nova vida em Cristo Jesus. E para concluirmos, de acordo com a lição, muitas das adversidades sofridas pelo homem não serão entendidas nessa vida. A verdade que vem à tona é que somente Deus conhece a causa do sofrimento humano. Isso revela que não devemos julgar os sofrimentos vividos pelos homens. Mateus 7,1 fala que não julguem para que não sejam julgados. Conclusão, vimos como Jó continua sua defesa contra os argumentos de seus amigos que insistem em acusá-lo do pecado. Ele está convencido de que é inocente e que não cometeu nada que justifique tamanho sofrimento. Os amigos de Jó, por desconhecerem as razões do seu sofrimento, o acusam de forma impiedosa. E o patriarca, por desconhecer a ação de Deus nesse episódio, chega ao limite do desespero e desesperança. Todavia, como das outras vezes, mesmo angustiado e não sabendo como Deus permite tudo isso, Jó não diz palavras blasfematórias contra o seu Criador. E essa lição então mostra para nós que nós temos que estar cientes que neste mundo teremos aflições, mas devemos continuar crendo na misericórdia do Senhor e aguardando com fé a sua justiça. Amém? Que essa lição possa ter ministrado aos nossos corações. O meu coração ministrou bastante. Espero que os amados também. Quem está, assistam, compartilhem, curtam, ajudem a divulgar a obra de Deus. Não é porque eu estou à frente, porque eu estou aqui ministrando, mas é pela misericórdia do Espírito Santo. Amém? Deixem sugestões, inscrevam-se no canal que não é inscrito ainda. Quanto mais compartilhar, mais vidas vão ser alcançadas com essa palavra. E quantas pessoas será que não estão passando por uma tribulação parecida com a de Jó? Talvez a lição venha ajudá-los, venha trazer uma luz, uma esperança, né? Porque a palavra de Deus fala que pode uma mãe esquecer de um filho a quem ela gerou? Mesmo que essa venha esquecer, eu, o Senhor, não esquecerei. Amém? Então vamos ficar com essa mensagem, que o verdadeiro consolo só vem do Senhor. Amém? Deus abençoe grandemente a vida de cada um e até semana que vem, se Deus quiser.